Paz de Deus, meus caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Hoje pela manhã eu fiz um vídeo, foi ontem, não me lembro bem, e cometi um erro no meu cálculo aqui da guimetria. Eu quero então corrigir, ok? Minhas contas não estavam certas, porque eu calculei uma data que não foi original, então eu tenho que fazer uma correção. Eu errei, certo? Tem que ser sincero, eu errei no meu cálculo, mas agora fiz outro cálculo e fiz um estudo agora acertado. Apenas porque eu errei a data que houve o apagão em Portugal. É parecido, irmãos. Houve uma mudança pequena, mas eu vou ter que explicar certo, não é? Eu não gosto de colocar nada em dúvida aqui. Bom, primeiro, nós vivemos dias, irmãos, em que sinais do céu e da terra, presta bem atenção, se manifestam de forma intensa. Então, dois acontecimentos marcantes, eu vou ter que falar assim, ocorridos em abril de 2025, vai despertar, para mim despertou uma reflexão espiritual. Quero deixar bem claro que essa geometria eu fiz baseado nas escrituras sagradas, dentro de um alinhamento bíblico, ok? Não é nada de esoterismo. O esoterismo também usa isso, mas os rabinos usavam isso até para a interpretação da Torá, ok? Então, dia 26 de abril, o que aconteceu dia 26 de abril? Houve um atentado violento em Vancouver, no Canadá. E dia 28 de abril de 2025, um apagão em Portugal, deixando o país nas trevas por horas. Certo, irmãos? Então, à luz da geometria cristã e da revelação bíblica, para que vocês não pensem que eu estou inventando coisas aqui, nós vamos fazer uma análise, vamos analisar esses eventos como avisos proféticos do tempo do fim. Bom, o atentado de Vancouver, dia 26 de 4 de 2025, certo? A geometria do dia 26 é CAF, ou VAV, seria 20 mais 6 igual a 26, tá? Onde as letras, elas também têm valores numéricos, certo, irmãos? Que as letras hebraicas, elas não são só letras, elas são números. Eu fiz um vídeo, acho que deve estar abaixo, explicando o que é geometria, vocês dão uma olhada lá, tá? O VAV é um gancho de conexão, que é o número do homem, que é o número, que é o 6, número 6, o sexto dia, certo? Por isso que em Apocalipse fala que o número da besta é o número do homem, 666, mas não vamos entrar nesse assunto. 26 representa a mão do homem agindo, muitas das vezes, em rebeldia contra Deus. Olha, eu estou falando do dia 26, tá? O mês 4, né, é usado o Dalet, que simboliza porta ou passagem espiritual. Pode ser aberta para o bem ou para o juízo. Porque, irmãos, presta atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e morreu, o sangue dele foi derramado para o bem. Mas o inimigo também faz sacrifícios de sangue para o mal, ok? Então vamos fazer uma aplicação bíblica. Como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde está escrito isso? Mateus 24, 37. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Gênesis 6, 11. O atentado, então, quer dizer que simboliza a violência em Vancouver. No mesmo mês, tá, irmão? No mesmo mês de abril, tá? No mesmo ano, simboliza a violência, certo? Como um sinal dos tempos de Noé se repetindo, houve violência, não é? A porta Dalet foi aberta para a ação maligna, revelando a ausência do temor de Deus. Então, quando houve aquele atentado, houve uma ausência do temor de Deus, e justamente os números do dia indicam para isso, dentro das escrituras, ok? Agora vamos falar do apagão. Foi dia 28 de 4 de 2025. A geometria do dia 28 é Kaf e Het, certo? Significa 20 mais 8 igual 28. Gaf quer dizer a mão de Deus e domínio divino. Get significa vida nova e renascimento. Juntas indicam mão de Deus trazendo transição.
Significado espiritual do apagão agora. Trevas sobre uma nação, retirada da luz e a ausência da direção divina, representando juízo iminente, mas também um chamado ao arrependimento. São sinais. Deus quer que o povo se humilhe e se arrependa, certo, irmãos? Porque vai vir um juízo iminente. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Porque está escrito lá em Isaías, porque eis que as trevas cobrirão a terra, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Isaías 60, versículo 2. Então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações. Lucas 21, 25. Então, qual a conexão profética entre esses dois eventos? Primeiro elemento, Van Gover, 26/4. Certo, irmãos? Na geometria, ação do homem e violência e rebelião. O que houve lá? Um homem tomado de uma loucura, de um espírito, sei lá o quê, atropelou 11 pessoas e elas vieram ao óbito, tem inclusive crianças. Então isso foi o quê? Um sacrifício. Houve um sacrifício no ocultismo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E o que aconteceu mais? Uma porta aberta para o mal, trevas como... Porque houve Sinai, houve aqui em Portugal o quê? Houve uma escuridão. Essa escuridão simboliza o quê? Uma porta aberta para o mal. Primeiro derrama o sangue inocente, depois se abre uma porta aberta para o mal, certo? A mensagem espiritual agora: o homem se rebela e Deus intervém com sinais no mundo físico. Quer dizer, teve esse sacrifício, essa oculto, não foi um sacrifício, foi um homem, mas foi derramado sangue. Quem derramou aquele sangue foi um homem tomado de um espírito. Então houve um sacrifício de sangue, porém para o mal, né? O homem que se rebelou, mas Deus vai intervir com sinais no mundo físico, tá? Então, dentro da aplicação escatológica agora, início das dores, o fim se aproxima. Isso significa, na ausência da luz, aparecem as trevas, ok? Não tendo trevas, não tendo luz, não tem trevas. Espiritualmente, o continente europeu está praticamente nas trevas. E poucos estão acreditando no Evangelho de Jesus Cristo. Em Vancouver, é uma cidade que houve o quê? Um sacrifício. Alguma coisa vai surgir de lá, para que depois, então, irmãos, nós vamos entender, não surgir da Vancouver especificamente, da América, daquela região toda ali, daquele continente inteiro ali. Não posso dizer o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque eu vou dar advertência. No outro vídeo foi muito complicado. Além de eu errar uma data, ia ser difícil de você entender. A violência e o caos não são meros eventos políticos ou sociais aí, não. Mas são sinais de uma sociedade sem Deus, irmão. A treva física representa a condição espiritual da humanidade longe da luz verdadeira. E depois fala que a porta da graça ainda está aberta, mas está se fechando, certo? Esse é o significado de tudo isso aí. A porta da graça ainda está aberta, mas já está se fechando, olha só. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, sem ele o mundo está perdido, João 8,12. Conclusão de todo esse estudo. Esses dois acontecimentos são mais do que coincidências, são alertas do céu, irmãos. Sinais de que o tempo das nações está se encerrando. E assim como nos dias de Noé e Ló, a violência e o juízo andam lado a lado, mas há esperança. Está escrito em Lucas: e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os irmãos estão entendendo? Então, eu vou falar uma coisa aqui agora para fechar. Se o mundo está em trevas, Cristo ainda é luz, certo? Se há destruição, a mão de Deus ainda pode salvar. Então, hoje é tempo de voltar, de se voltar ao Senhor, irmão. É o que o Senhor quis dizer para essas nações. É o que o Senhor está dizendo para todos nós. Vamos se voltar ao Senhor. É tempo de se preparar.
É tempo de nós anunciarmos Jesus Cristo. Ficou melhor assim, mais simples, e porque do jeito que eu falei ali, muitos não iam entender nada, então procurei usar uma... Se bem que também não estava errado, mesmo que eu errei a data, se você for dentro de um contexto mais próximo, você vai ver que tem praticamente a mesma linha de contextualização, entendeu? Porém aqui eu fiz mais de uma forma mais cristã, para não dar a impressão que eu estou querendo ser algum esotérico. Muitos poderiam pensar isso. Então os irmãos entenderam? Bem, agora fica melhor assim. Isso não foi por acaso, isso foi um sinal de Deus que as trevas estão cobrindo o mundo, que o inimigo já fez o seu sacrifício, tá? Ali, ele não fez só ali, ele fez aí em 11 de setembro, também houve um sacrifício muito grande quando aquelas torres caíram. Depois agora em Vancouver esse sacrifício foi 11 pessoas que foram tiradas da terra, certo? E depois em seguida uma escuridão em um continente, ou em alguns países de um continente que é conhecido como um dos continentes mais importantes do planeta Terra, certo, irmãos? E lá em Vancouver, vocês sabem que ali é tudo América, América Central, América do Sul, está tudo ali, aonde que tem o domínio já, ali nos Estados Unidos, de uma superpotência. O que será que pode acontecer? Ele mostra derramamento de sangue, aqui mostra falta de luz, e essa falta de luz pode se abranger em todo setor, no político, religioso, enfim. Nós não temos que estar ligados à religião. Religião é visitar o órfão e a viúva na sua necessidade, mas estar na luz de Yeshua, de Jesus Cristo, porque somente Ele é que pode nos dar a salvação. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom, Deus abençoe.